Fala, professor, aqui é o professor Salomé falando. Eu sou especialista em vendas, principalmente nas redes sociais. Sou personal como você, formado há muitos anos, pós-graduado em administração e marketing esportivo. Uma pergunta que quero fazer para você: você sabe vender? Ou você se intitula tem dificuldades de vender? Então, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, comente e compartilha e siga o nosso canal. Então, o tema é hoje como podemos nos tornar uma máquina de vendas. Você sabe historicamente o porquê nós temos dificuldade para vender? Desde pequenininho, nós somos estimulados a entender que vender é alguma coisa ruim. Lembra quando você estava lá em casa, aí a sua mãe via um vendedor no portão, ela falava assim, ó: nossa, que chato esse vendedor, vai lá falar que não tem ninguém, vai falar. Então, isso ficou no nosso subconsciente, nós crescemos aprendendo no nosso subconsciente que vender é uma coisa ruim. Então, quando nós crescemos, nós entramos na nossa profissão como personal, como educador físico ou qualquer outra profissão, nós entramos com esse inconsciente entendendo, vender é ruim, quem vende é uma pessoa chata, por isso nós travamos na hora de vender. Só que existe um grande problema. Você passou por uma faculdade e agora você entrou no mercado de trabalho. E aí você percebeu que para se diferenciar no seu mercado, você precisa vender a sua consultoria online, você precisa vender o seu treino, você precisa vender muitas coisas, só que você tem uma marra. Então a primeira coisa que você tem que fazer, ressignifica isso. Salomé, peraí, o que você está falando? O que é ressignificar? Mude a maneira como você pensa sobre vender. Não tenha essa dificuldade de vender. A partir do momento que você entender que vender é um processo natural do ser humano, é um processo natural do business, dos negócios, você vai fazer isso com muita naturalidade, inclusive vai vender caro. Lembra quando você começou a vender os seus treinamentos personalizados, aí chegava na hora de falar o valor, você dava aquela engasgada, então, e a pessoa querendo saber quanto é. Por quê? Porque você tinha lá no seu subconsciente que vender é uma coisa chata. Então a primeira coisa é mudar a mentalidade. Não tenha medo de vender. Venda, 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 venda. Se você mudar isso, eu tenho certeza que a sua venda, você vai decolar na tua carreira. Mas primeira coisa, deleta que vendedor é ruim. Quanto melhor você for, mais natural você efetuar a tua venda, mais você vai vender. Então escreve aí no papel, isso é um treinamento, fala assim, olha, eu não tenho medo de vender. Escreve aí no papel, eu não tenho medo de vender, e coloca assim, eu sou um ótimo vendedor. Mostra, mas eu não sou um ótimo vendedor. Estou trabalhando com você, ressignificando uma coisa que tem te bloqueado. Então pode colocar no papel, eu sou um ótimo vendedor. Por que vocês acham que eu tenho vendido muito acima da média? Por que vocês acham que às vezes eu exponho algumas coisas para vocês de conquistas minhas? Não é para ostentar. Eu quero passar uma imagem seguinte: eu não tenho medo de vender, por isso eu tenho esses resultados. Enquanto você ficar com medo de vender, achar que é uma coisa chata, você vai continuar com resultados medianos. Então, se estamos falando de resultados fora da média, você vai precisar começar a vender. Você parou para prestar atenção que os personagens que mais vendem, os personagens de sucesso, são aqueles que você fala assim, pô, que cara blogueirinho, o cara fica postando um monte de coisa, tal. Tá, enquanto esse cara é blogueirinho, tá postando um monte de coisa, o cara tá ganhando dinheiro, tu tá com mimimi. Então, gente, mimimi não resolve. Esse professor que vende, que está ganhando acima da média, ele já colocou na mente dele que ele não tem medo de vender. Então, quebra esse bloqueio. Não fique com mimimi, quebre esse bloqueio, vá para a venda. Não fique esse lance, não vou ser blogueiro, então você não vai querer ganhar dinheiro. Só que isso é um processo. Entenda, isso é um processo. Não é do dia para a noite que você vai sair vendendo, mas você vai começar a entender nesse processo, quando você perder o medo de vender, que você vai vender muito e muito mais. Então, o primeiro passo para você se tornar uma máquina de vendas é você não ter medo de vender. Quebra isso na tua mente, vá para cima, não tenha medo de vender, venda muito, 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 muito. Esse é o primeiro segredo para você se tornar uma máquina. Não tenha medo de vender. Stop.